Causos do Vale. Se é fique ou não, quem é que sabe? Quer ouvir os episódios exclusivos para apoiadores do Causos do Vale diretamente no Spotify? Agora você pode. O Spotify, em parceria com a Patreon, lançou uma funcionalidade de apoio que permite ouvir os episódios exclusivos no Spotify. E para assinar é bem fácil. Basta ir na caixa de pesquisa do Spotify e buscar por Causos do Vale Apoiadores. Ouvir os episódios do Causos do Vale ficou bem mais fácil. O caos de hoje quem me contou foi a Beatriz. E a Beatriz já começou o e-mail aqui fazendo meia-culpa. Hoje em dia ela super entende a problemática disso, mas na época que esse caos aconteceu, o sonho de princesa dela era ter um melhor amigo gay. Oi, gente, alguém avisa aquelas. Ela é hétero, tá, gente? Mas vocês sabem quando o hétero aparece aqui no Caos do Vale nunca é de graça, né? Então, espia só o que aconteceu. Apesar desse desejo da Bia de ter um gay chaveirinho pra chamar de seu, nunca calhava dela conseguir manter a amizade com um. E ela disse que certeza que era porque na época ela era uma insuportável. e só de, né, ter essa iniciativa de ter um chaveirinho, a gente, né, pode considerar alguns indícios aí. Até que quando ela entrou na faculdade, uma faculdade federal, inclusive, ela pediu pra deixar isso claro, porque ela estudou horrores pra conseguir entrar. Foi nesse universo universitário, que ela conheceu Patrick. Quem era Patrick? Um gay. E eles se conheceram numa festa de uma república que a casa cabia, sei lá, no máximo 10 pessoas e tinha umas 30 dentro, sabe? E aí era a gente bebendo no canto, se drogando no outro, trepando mais ali na frente, uma loucura. Inclusive eu já fui em uma festa nessa vibe de uma república aqui da Federal do ABC, gente. Eu era, sei lá quantos anos eu tinha, eu devia ter uns 15. Eu lembro que eu fiquei chocadíssimo, porque foi a primeira festa universitária que eu presenciei na vida. Mas enfim, história para outro dia. E aí, no meio daquela muvuca, o Patrick veio acender um beckzinho ali do lado de onde Beatriz estava e puxou conversa. E aí ele contou que estava lá na festa sozinho, porque uma amiga dele tinha simplesmente ido embora e largado ele. E ele tava chateado porque a amiga não tinha tido sororidade, né? O que fez a Beatriz rir, né? Esse comentário. E dizendo que não ia mais trocar ideia com ela, porque essa tal amiga tava vacilando muito e blá blá blá. E aí, né? Coisas que só o álcool proporciona. Ele olhou pra cara da Beatriz e falou: ai, você podia ser minha amiga, né? E foi assim, bem coisa de filminho adolescente, que nasceu a amizade de Beatriz e Patrick. Patrick, o melhor amigo gay que ela tanto sonhava. Patrick era divertidíssimo, ou seja, cumpria com o ofício do gay engraçado. E diz ela que ele era um ouvinte incrível também, que ele parecia a Márcia sensitiva dando conselho, falando pra ela parar de ser louca. E foi o Patrick que abriu as portas de todo um universo que a Beatriz diz que jamais exploraria sozinha, que era a vida de universitária festeira. Ela disse que aquele primeiro ano de faculdade sugou a alma dela pelo resto da vida, de tanto rolê que ela foi, tanto que no segundo ano ela virou uma jovem senhora. Mas, né, voltando pra essa época festeira, ter o Patrick com ela nas festas era a garantia de diversão, de conhecer muita gente nova. Ele era super simpático, adorava ser o centro das atenções e todo mundo gostava muito dele, dava risada das piadas que ele fazia. Ele era aquela amizade de rolê que você desabafa a sua vida inteira ali no fumódromo, vira melhor amigo e depois nunca mais encontra, é tipo isso. E obviamente que nesses rolês também rolava uma pegação, e nesse quesito, o discurso do Patrick era um só e muito claro: eu só gosto de homem hétero. Ai, ai. Então, a Beatriz sempre viu o Patrick tentando se jogar pra cima dos caras que claramente não estavam afim, porque não curtiam estar com outros caras, e ela super levava na boa, porque achava que era brincadeira, assim, nenhum cara chegou a ser violento com o Patrick. Então ela julgava que tudo era uma grande brincadeira. E tinha vezes que ele chegava nela e falava, né, super animado: nossa, amiga, eu tô quase convencendo o fulano a ficar comigo, não sei o quê. E o fulano ser um dos caras héteros que ele tava se jogando pra cima, sabe? E teve vezes que rolou, teve alguns afters que a Beatriz tava lá de boa, se beijando com alguém, ela olhava pro lado e tava o Patrick de boca na botija com um cara que até 5 minutos antes se dizia 100% hétero.
né? Mas enfim, todo mundo maior de idade, dono de si, então a Beatriz não via maldade, nem falava nada. Pelo contrário, ela achava até engraçado ver o quanto tesão supostamente virava a chave naqueles caras. Patrick sempre dizia como se fosse um grande sábio filósofo, depois que o pau ficar duro, acabou. E é isso, gente. Eu não tô comentando nada, porque eu sei que vocês vão falar por mim nos comentários, entendeu? Então eu tô me resguardando aqui e vocês, né, vão lá no nosso post no Instagram e opinem a respeito desse caos. Quero muita opinião de vocês. Vamos seguir. E aí eles começaram a frequentar umas baladinhas fundo de quintal, e é engraçado que essas baladinhas fundo de quintal sempre aparecem aqui, né? Toda vez que eu escuto isso, eu só lembro daquelas baladinhas da Rua Augusta, enfim. E nessas baladas em questão, o público era majoritariamente LGBT. E a Beatriz via vários caras gays super lindo se aproximando do Patrick e tal, e ele sendo super grosseiro, virando as costas, dizendo que não de um jeito super ríspido. E aí quando ela questionava, indignada, amigo, aquele cara, um gato super bonitinho, ele só dizia, amiga, eu não gosto de gay, eu já te falei, eu não gosto de gay. Mas eis que numa dessas noites tinha um grupinho de uns 7 rapazes héteros em uma dessas baladinhas que eles estavam. Sabe quando eles resolvem brotar em combo nessas baladinhas LGBTs pra ir atrás das, das moças hétero que talvez estejam, né, um pouquinho desesperadas? Ai, gente, eu acho muito engraçado ver as pessoas contando essas histórias, porque eu super vi, entre aspas, né, essas personagens. É só ir em uma dessas festas aqui que você vai encontrar esses tipinhos héteros que acha que tá indo pro rolê LGBT pra salvar a vida, sabe? É incrível. E a Beatriz disse que hoje classificaria como, sabe aqueles grupinhos de menino hétero bobão? Enfim, aí eles estavam lá no fumódromo, o Patrick secando todos com o olhar, né? Questionando, amiga, você viu aqueles gostosos ali, meu Deus, não sei o quê. E aí, de repente, um dos meninos veio puxar assunto com a Beatriz, sentou ali do lado deles, papo vai, papo vem. O Patrick, obviamente, se envolveu no assunto, falando pelos cotovelos. E o cara lá, o rapaz, simplesmente solta, né? Olhando pra Beatriz. Então, tá vendo meus amigos ali, ó? Os 6 ali estão a fim de te pegar, incluindo eu. Então, se você quiser escolher algum, é só você falar. E a Beatriz não teve nem tempo de responder. O Patrick se meteu no meio e falou: Não, 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 querido. Aqui tem que pagar pedágio. Quem me pegar primeiro, aí sim pode pegar minha amiga. E a Beatriz e o cara caíram na risada, né? Porque eles acharam que era uma piada. Afinal, o Patrick era brincalhão e pra ela ele tinha sido genial nessa estratégia de deixar claro que a Beatriz não estava afim de nenhum deles, se colocando no meio. Mas a expressão do Patrick estava séria. E aí o menino que tinha captado a mensagem voltou pro grupo e a Beatriz questionou o Patrick. E aí o Patrick falou: Amiga, eu daria tudo pra pegar qualquer um desses caras. E não custa tentar, se eles toparem sair todo mundo ganhando. É óbvio que você faria isso por mim, né? E esse né, super, sabe? A Beatriz não sabe explicar o que aquele né causou nela, a ponto dela simplesmente só dar de ombros sem saber o que dizer. Daí o menino voltou com uma contraproposta e falou: E se só um dos meus amigos pegar você? Os outros podem ficar com ela? E a Beatriz, né, chocada. Como assim? Que contraproposta era essa? E aí o Patrick falou que não, que se apenas um pegasse ele, apenas um poderia pegar a Beatriz. Gente, vocês imaginam a Beatriz ali, ouvindo um amigo dela negociar ela como se ela fosse um objeto, sabe? Ela tava incrédula, assim, e ele só cochichava no ouvido dela: Amiga, relaxa, relaxa, só um beijo, por mim, faz isso por mim, eu te dou o que você quiser depois, vamos. E aí vieram 2 dos rapazes, um deu um selinho ali no Patrick, o Patrick já puxou o cara pra dar um beijo de verdade, e depois terminou o beijo, olhou pra ela e falou: Pronto, amiga, tá liberado. E a Beatriz, super sem graça, beijou o outro rapaz. E aí ela disse: Jonah, o beijo foi gostoso? Foi. Mas a questão era que eu não queria, e eu me senti totalmente desrespeitada. Ainda assim, ela fez um acordo com ela mesma de que talvez ela estava exagerando, que era só um beijo, e aí naquele momento ela acabou deixando pra lá. Só que depois desse dia, isso do Patrick se colocar como pedágio,
virou um padrão. O Patrick se colocava entre a Beatriz e os caras que se interessavam por ela, sem nem consultar se ela estava afim ou como ela se sentia em relação àquilo. E quando ela fazia cara de que não estava gostando, ele fazia uma cara super de chateado, que fazia ela se sentir culpada, como se ela estivesse estragando o rolê. E ai, gente, eu espero que a Beatriz esteja fazendo terapia hoje em dia, porque isso é muito sintoma de gente que gosta de agradar todo mundo, gente que não sabe dizer não, né? Ó, ó, eu lendo meu mapa astral aqui. E o pior era que cada vez que ele conseguia ficar com um auto-intitulado hétero às custas dela, ele parecia demonstrar cada vez mais gostar da Beatriz, tratava ela super bem, como, sei lá, o centro do universo, dava presente, pagava as coisas pra ela, criando um ciclo que, vamos nomear aqui, gente, um ciclo de manipulação que deixava ela constrangida de se impor diante daqueles pedidos dele. E aí o auge da situação toda foi quando o Patrick chamou ela para uma suposta socialzinha no AP de um amigo, e ela topou, e no caminho ele soltou: amiga, eu tô muito afim de pegar esse meu amigo, só que ele só vai me pegar se você pegar o amigo dele. Vocês acreditam, gente? A Beatriz, na hora, já ficou chateada. Ela achou que ela só ia pra lá curtir, beber alguma coisinha e tal. E lá tava ele de novo colocando ela naquela situação. Chegando lá, não tinha socialzinha nenhuma, era só os dois caras. Beatriz disse que eles ficaram ali no sofá, um clima estranhíssimo. Tomaram um vinho, só o Patrick, suposto amigo, tava conversando enquanto o outro rapaz e a Beatriz estavam ali em silêncio, sentados um do lado do outro. Ela disse que tava super constrangida, e aí do nada o Patrick começou a beijar o tal amigo, e o outro cara perguntou se podia beijar a Beatriz. E ela naquela de, né, fazer o quê? Beijou o cara, só que aí o cara começou a querer ir além do beijo, colocando a mão em lugares que a Beatriz não queria. E aí quando ela pediu pro cara parar, o cara apontou pro lado e falou: olha o que eles estão fazendo. A gente pode curtir assim também. E nisso o Patrick já tava ali ajoelhado em frente ao suposto amigo, olhou pra ela e falou: amiga, relaxa. Só que, gente, não tinha como relaxar. A Beatriz levantou e disse que ia embora. E aí aquilo deixou o Patrick furioso, que pegou a Beatriz super de surpresa. Ele tava parecendo quase violento, assim. E aí vocês imaginam, né, gente? Beatriz sozinha naquele apartamento, 3 caras. O amigo do cara parece que ficou bravo também, dizendo que aquele não era combinado. Ou seja, além de tudo, o Patrick sabia que o esquema era aquele, sabe? E aí a Beatriz, super chateada, só abriu a porta e saiu. O Patrick veio atrás dela, pé da vida, perguntando por que ela tava fazendo aquilo, que ela tava estragando a noite dele, que ele jamais conseguiria pegar um cara daquele sem a ajuda dela. E a Beatriz falou que não tava se sentindo bem, que ela não tava no clima, só que, gente, Patrick, ali em frente ao elevador, começou a chorar, fazendo um discurso sobre como era difícil ser gay e não ser bonito o suficiente pra ficar com os caras que ele gosta, e que graças a ela ele tava vivendo uma vida que ele nunca viveu antes. Mas não tinha condição, gente. A Beatriz falou: amigo, eu tô indo. E a hora que o elevador fechou e quando começou a descer assim, ela ainda conseguiu ouvir o Patrick xingando ela, gente. E pra ela, depois disso, acabou. Ela nem falou mais nada, mas no dia seguinte ele ainda mandou mensagem pedindo desculpas, com o mesmo papo manipulador, dizendo que ela era importante e que graças a ela ele estava vivendo um sonho. Gente, um sonho, juro. E a Beatriz foi sincera, ela disse que ela não se sentia à vontade, que se a amizade dele estava condicionada àquilo de ele ficar usando ela pra ficar com outros caras, era melhor eles romperem. E aí ele jurou de pé junto que não, que a amizade era sincera e que ele jamais pediria pra ela fazer aquilo de novo e tal. Patrick cumpriu com a promessa, gente? Óbvio que não. Óbvio que não. Na primeira festa que eles foram depois disso, ele viu o cara todo padrãozinho, sem camisa, e ficou fazendo cara de pidão pra Beatriz o tempo inteiro. E não, detalhe, a Beatriz disse que era só o copo dela esvaziar que do nada Patrick dava mais um drink pra ela, como se ele quisesse deixar ela bêbada. E aí, depois de alguns drinks aí, parece que Patrick tomou coragem e falou: amiga, eu sei que a gente conversou, mas faz só mais essa vez. É a última, eu juro. Eu já conversei com o cara, ele topou. E amiga, olha só, olha aquele cara, por favor. E aí dessa vez
Beatriz nem discutiu. Ela levantou, foi embora e chega. Patrick ainda veio atrás dela, pedindo desculpa, mas é isso. Ela ignorou, foi embora. Patrick ainda tentou mais uma vez reatar, mandou presente, mandou áudio chorando, mas ela não deu ouvidos. Ela passou a ignorar ele nos corredores ali da faculdade. E a vida seguiu sem Patrick. Beatriz acabou fazendo novas amizades quando ela adentrou essa fase mais tranquila de jovem senhora, inclusive amizade com outros gays. E ela disse que levou muita lacrada na fuça para entender várias coisas a respeito da comunidade LGBT e que nos últimos 2 anos de faculdade ela não viu mais o Patrick, então ela não tem ideia do paradeiro dele, não sabe se ele concluiu o curso, não sabe de nada. E foi isso, gente. Foi isso. Caraca, hein, Beatriz? Gente, o tanto que eu tô bolado com essa história. Ai, ai. Só pra vocês terem noção, a Beatriz colocou no e-mail. Ai, eu sei que muita gente vai me chamar de trouxa e tal. Não, Beatriz, você não é trouxa. Muito pelo contrário, tá bom? E, enfim, sinto muito. Gente, ó, vão lá no nosso post do Instagram, quem quiser comentar e deixar uma mensagem pra Beatriz. Eu tenho certeza que muita coisa que eu falaria aqui vocês vão acabar falando lá. Então, eu vou ficar de olho nos comentários também. E a gente se vê no nosso episódio exclusivo para apoiadores, que já está disponível, gente. Corre lá, ou aqui no Spotify, ou no Aurelo. E não esquece de avisar todo mundo que Causas do Vale tá de volta, tá bom? Um beijo! Quer mandar o seu caos pra gente? Envie um e-mail para causasdovale@gmail.com.